Vou dar uma revisão da aula passada. Se tiver alguma dúvida, me perguntem, tá? Tem na apostila de vocês na primeira matéria. Então a gente conversou um pouquinho semana passada sobre a polarização do testemunho bíblico, né? Quando a gente vai falar sobre qualquer linha teológica ou alguma coisa assim, o que pode acontecer? Essa polarização do testemunho. E o que é isso? Escolhe-se versículos que defendem o seu ponto de vista e você escolhe versículos que são contra o seu ponto de vista, são a polarização. Nós conversamos e demos exemplo um pouquinho sobre calvinismo e arminianismo, um pouquinho mais para frente a gente conversa sobre isso também, para a gente ficar claro dessa polarização, e esse é um dos problemas, né? Nosso modelo lógico-condutor. O que é um modelo lógico-condutor? É a minha maneira de pensar. Às vezes fui criado de um jeito, tive a cultura de uma igreja e eu tenho um modo de pensar. E às vezes eu fico só nesse modo de pensar e acabo tentando colocar Deus em uma caixinha, na maneira que eu penso, na minha linha teológica, no meu modelo de pensar, na minha maneira de pensar, e acabo achando que só eu estou certo e o resto está errado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Até eu coloquei aqui, né? Eu sempre pensei assim, vou continuar pensando assim, ok? Vamos lá. Falamos um pouquinho que o modelo bíblico ele tem tensões, né? Por exemplo, amor e juízo. Existe o amor de Deus, existe o juízo de Deus. Eles são contrapontos e não contradições, né? O exemplo da geleia de pimenta é docinha, mas apimentada. Então, o testemunho bíblico ele tem essas tensões e faz parte da teologia nós termos tensões. Não são contradições, mas são tensões, ok? Existem essas tensões. As teologias e os textos, né, nós conversamos um pouquinho, por exemplo, em Hebreus. Você pega a carta de Hebreus, que diz a carta de Hebreus, o que ela vai falar? Sobre a responsabilidade humana. Aquele povo lá no deserto recebeu a palavra, como vocês receberam, não entraram na terra prometida, por quê? Porque Deus não quis? Não, porque eles não creram. Responsabilidade humana. E se vocês não crerem, não misturarem fé aquilo que vocês estão ouvindo, vocês não vão entrar na promessa de Deus para a vida de vocês. É porque Deus não quis? Não, porque não creram. Responsabilidade humana. Você pega alguns textos de Romanos e Efésios, vai falar especificamente sobre a soberania de Deus. Deus escolheu a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Os dois não tinham feito obra nenhuma, não tinham nem nascido, e Deus escolheu a Jacó. Escolheu. Não adianta brigar, não adianta ficar bravo. Deus escolheu a Jacó, a soberania de Deus. A gente vai entendendo esses contrapontos, nós vamos vendo essas tensões. O Evangelho de João, no capítulo 2, eu os escolhi, Jesus chega a falar, e depois ele sempre vai falar o quê? Permaneçam. Permaneçam na minha palavra, permaneçam. Eu escolhi vocês. Soberania. Mas permaneçam. Ok? Falamos um pouquinho sobre Calvino e Arminio. Demos o exemplo do texto de Efésios aqui, né? Lembram lá? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se... Colocamos o exemplo, a pergunta-chave ali. O que é o dom de Deus? A graça ou a fé e a graça? Para Arminio, o que é? O dom de Deus é a graça. Para Calvino, o dom de Deus é a fé e a graça. Se o dom de Deus é a fé e a graça, que desperta a fé em quem Ele quer, essa pessoa despertada na fé por Deus, a soberania de Deus, vai encontrar a graça. São salvos aqueles que foram predestinados. Se o dom de Deus é a graça, a pregação do Evangelho vem, a fé é despertada pela palavra de Deus, e cada um de nós tem a responsabilidade de responder de forma positiva e se conectar à graça. Aí deixa eles brigar. 5 séculos de briga, ninguém chegou a lugar nenhum, nós que aqui não vamos chegar. Tá bom? Não vamos discutir sobre isso. Só estou colocando 2 pensamentos
pensamentos em cima de um só texto para vocês entenderem um pouquinho dessas tensões. Não adianta nem se aprofundar muito nisso, ok? Aqui é importante as três principais áreas da teologia: a teologia catafática, a teologia apofática e a teologia pietista. A teologia catafática é aquela que se preocupa com a doutrina, a teologia sistemática coloca Deus em uma caixinha. Sabe assim? Tudo, teologia sistemática, os acadêmicos, sempre pensando quadradinho, essa aqui é a teologia catafática, ok? Teologia apofática enfatiza o mistério. Sabe aquelas... Boa noite. Sabe a igreja do mistério? Não sabemos nada, tudo é mistério de Deus, é mistério. Teologia apofática. Não afirma nada que não sabemos, direito, é algo de se admirar. Só para vocês entenderem a teologia ocidental é essa aqui, ó. Do ocidente aqui. A oriental, queridos, é essa aqui, ó. Sempre contemplando, sempre olhando, uma espiritualidade alta, não há separação entre o físico e o espiritual, ok? E daí tem a teologia pietista, que enfoca a devoção, a vida de oração, a devocional, interpreta Deus através das... Vocês vão perceber que nós usamos mais dessa teologia aqui, a gente conversou semana passada. São essas três. O que acontece? Elas sofrem tensões, uma vai tensionando a outra. Qual que é mais importante? Todas são importantes, cada uma no seu. É importante ter as pessoas da catafática lá, estudando teologia sistemática, tentando sistematizar Deus. Claro que é. É importante o estudo teológico? Claro que é. Eu não fui chamado para isso, eu não conseguiria ficar sentado em uma cadeira filosofando Deus. Mas tem gente que foi chamado para isso, e nós nos alimentamos disso. Quando você pega lá uma teologia sistemática, estuda ela, muito gostoso, ok? Mas eu não prepararia isso, não teria nem capacidade de fazer isso, ok? Qual é o grande problema? O problema é quando pegamos algo que é misterioso e tentamos colocar em uma sistematização. Domingo agora eu vi que um rapaz que caiu no chão. Explique de forma sistemática isso. Por que a pessoa cai no chão? Sei lá por que cai. Só sei que cai. Entendeu? Se a gente tentar explicar as coisas, assim, tentar colocar dentro da nossa razão, nós nos perdemos. Ok? Falei lá da sabedoria de Spurgeon, 2 grupos, né, palavra e oração. Disso tudo acaba se formando 2 grupos bem distintos: as igrejas da oração, do repetir, do mover, e as igrejas da palavra, da sistematização, só as escrituras. E o que acontece? O pensamento apostólico, quanto a nós, consagraremos a oração e o ministério o pensamento apostólico sempre vai levar, queridos, a gente se consagrar em oração e a palavra. Qual que é mais importante? Palavra ou oração? Mesma coisa você perguntar qual que é mais importante, a asa direita ou a esquerda de um avião. Não, os dois são importantes. Ok? Aqui também, ó, será que o erro de vocês não é o fato de não conhecerem as escrituras, palavra e poder de Deus? Palavra e oração. Ok? Falamos do que a gente não pode abrir mão, o foco da teologia bíblica, numa perspectiva bíblica, né? Manter as tensões entre as ideias, não resolver tudo racionalmente, isso aqui é muito importante. Não tente compreender Deus com a sua razão, ok? Entender a função do texto e obedecer, entender a complexidade de certos temas. Certos temas bíblicos, queridos, são extremamente complexos. Às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa fala: não, isso aí é assim. Não, não é assim. É mais profundo do que a gente imagina, ok? Alguns temas, tá? Descobrir o que é fundamental no texto, escutar o texto e não forçar. Isso aqui tem que tomar cuidado, para não forçar textos, ok? Qual o valor prático disso, né? Conversamos um pouquinho e nós entramos em 5 ministérios, que é a próxima matéria da apostila. Aqueles que acabaram de chegar, eu não consigo imprimir todas as apostilas, tá? Mas semana que vem eu entrego a apostila para todo mundo, tá bom? Daí a gente entra nos 5 ministérios.
da nossa visão, né, serem íntimos de Deus, e entramos no texto-chave dos 5 ministérios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Esse é o texto base. Queridos, o que está no slide não está na apostila, tá bom? Depois eu mando o slide para vocês lá no grupo. Quem não está no grupo, depois me avise que eu vou colocar no grupo para você receber o material também, tá bom? Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o texto base dos 5 ministérios. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vão falando. Tá? Eu só estou recapitulando o que a gente já viu na aula passada. Qual que é o objetivo dos 5 ministérios? Está no texto. Ele estabelece os 5 ministérios com o quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção aqui. Os 5 ministérios, eles são estabelecidos, são 5 unções, são 5 nuvens, não são 5 pessoas, são a estrutura da igreja, do funcionamento do governo da igreja. E quando você é tocado pelos 5 ministérios, quando você é tocado pela unção apostólica, você é tocado pela unção profética, pela unção do evangelista, unção pastoral, unção do mestre, o que acontece? Acontece um aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós, amém? Nós somos os santos. O aperfeiçoamento dos santos. Para que você está sendo aperfeiçoado? Para o desempenho do seu? Então você é aperfeiçoado para quê? Para você entrar no seu serviço, em um dos ministérios. Lembrando que a palavra serviço é ministério. Então a pessoa entra, queridos, é tocado pelo apostólico, é tocado pelo profético, é tocado pelo pastoral, pelo evangelista, é tocado pelo mestre. O que acontece? Acontece um aperfeiçoamento, né? E quando ela é aperfeiçoada, ela é lançada para o serviço. E esse serviço tem um porquê, um para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Todas as vezes que você é tocado, queridos, por Deus, você cresce um pouquinho no teu serviço. Você foi tocado, você está sendo aperfeiçoado, você vai servindo pessoas no dom que Deus tem te dado. O que acontece com a igreja? Ela vai sendo edificada. Você consegue entender que é um ciclo para se girar? Quando você consegue, como pastor, rodar essa roda, e a roda começa a rodar, ela funciona automaticamente. As pessoas vão entrando, sendo edificadas, entrando no serviço, e o corpo de Cristo vai sendo edificado. Pastor, como que uma igreja, você pega as igrejas lá de Curitiba, como que uma igreja que começou lá com 20 pessoas, hoje tem 7, 8 mil pessoas? Aperfeiçoamento dos santos, eles são aperfeiçoados por muito serviço. E as coisas vão acontecendo. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Vai sempre nos levar à maturidade. A medida e a estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de não, agora é isso que está na moda, não, agora é aquilo que está na moda, não, é isso, vai correndo de um lado para o outro, ventos de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça.
porquê deles, por que eles são estabelecidos na igreja. Agora nós vamos passar ministério por ministério, ok? Antes de entrar nos 5 ministérios, queridos, quando nós falamos de 5, isso aqui também, só lembrando, não está na apostila, tá? Depois eu passo esses slides para vocês. Quando a gente fala de 5 ministérios, queridos, a gente fala de um dos batismos extremamente importantes que todos nós precisamos passar, que é o batismo no corpo. O batismo no corpo de Cristo. O batismo no corpo, queridos, é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Muita gente acha, pastor, mas eu pensei que era só um batismo, existia só um batismo. Queridos, o autor de Hebreus, queridos, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, ele fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E eu vou falar um pouquinho só para vocês entenderem aonde se encaixa o batismo no corpo. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, no plural, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Queridos, o autor de Hebreus fala assim, vamos deixar de lado isso, para que a gente avance, depois a gente pode voltar, mas esses são os princípios elementares da doutrina de Cristo, que são 6 princípios que nós encontramos no texto, queridos. Qual é o primeiro? A base do arrependimento de obras mortas. Queridos, tem coisa que você fez antes de Jesus que era super legal, eu ajudava os pobres, dava esmola, só que você não estava em Cristo. Sabe o que é isso? Obra morta. Tem coisa que você faz na igreja para aparecer para os outros. O que é isso? É obra morta. Tem coisa que você faz que a intenção, se eu fazer daqui, eu venho de lá, obra morta. E nós precisamos entender a base do arrependimento de obras mortas. Daí ele fala da fé em Deus, segundo princípio elementar. Terceiro, ensino de batismos. Aqui são pelo menos 7 batismos. Batismo das águas, batismo de arrependimento, batismo do fogo, o batismo do corpo. Cada um tem o seu significado. E os 5 ministérios, queridos, é o batismo no corpo. Qual o corpo? No corpo de Cristo. E nós precisamos passar por esse batismo no corpo. O outro princípio elementar, queridos, é o princípio elementar da imposição de... Pastor, a imposição de mãos é bíblico? Tem que pôr a mão no final do culto nas pessoas? Tem que orar por pessoas? Tem que isso. É um princípio elementar da doutrina de Cristo. Quem já foi abençoado quando alguém pôs as mãos sobre você? Que orou por você? Você falou, nossa, parece que algo saiu, sim, estou mais leve. Imposição de mãos, transferência. Ok? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. O básico do básico do básico da nossa fé é isso aqui, queridos. Olha lá que interessante. O que o autor de Hebreus estava falando. No versículo, no capítulo antes. Pois, quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quais são os princípios? Os 6 princípios. O autor de Hebreus está falando assim, pelo tempo que vocês têm de igreja, vocês já deviam estar bem na frente, só que vocês não sabem nem o que é elementar. Vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas vocês estão tomando leite. Porque vocês não conhecem os princípios elementares do oráculo de Deus. Passam a ter necessidade de leite e não de alimento. Ele está chamando aquela igreja, aqueles crentes de criança. Vocês são crianças ainda, vocês são bebês na fé. Vocês não entenderam os princípios elementares ainda, vocês são bebezinhos. E ele continua, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E a palavra da justiça é a chave da maturidade. Porque vocês são inexperientes na palavra da justiça, porque é criança. O que é a palavra da justiça, pastor? A palavra da justiça é o entendimento da justificação em Cristo Jesus. Que eu sou justo não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez.
E se eu começo a ser experimentado na palavra da justiça, eu entendo que eu não oro para ser amado mais, eu não jejuo para ser amado mais, eu não faço as coisas para ser amado mais, eu não faço as coisas para aparecer para as pessoas, eu faço as coisas simplesmente por aquilo que Ele fez para mim. E eu vivo uma vida de gratidão. Palavra da justiça. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Daí, a maioria das nossas crises de identidade, elas acabam. Um dia eu estou no fogo, outro dia eu estou mais caído. Eu sempre estou achando que é pelo aquilo que eu faço. E não é pelo aquilo que a gente faz. É por aquilo que Ele fez. Porque nós podemos fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado, criança. E quando eu entendo a palavra da justiça, eu olho para o meu irmão e eu não estou disputando com ele, eu não estou me achando superior a ele. Eu só estou querendo amá-lo. E ensinar, fazer ele crescer. Amém? E ele continua, mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando falamos de 5 ministérios, queridos, falamos do batismo no corpo, queridos, onde somos imergidos no amor da igreja e pela igreja. Lembra lá no texto? Se estabelece os 5 ministérios com vista no aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu serviço. Quando você entra no corpo, queridos, no corpo local, você é introduzido, queridos, existe um batismo de amor de Deus. Você é amado pelas pessoas. Quando você entra, muitas pessoas às vezes entram na igreja e falam, nossa, eu me senti tão bem, eu me senti acolhido. Por quê? Porque foi batizado no corpo local. E esse batismo vem de você se sentir bem no lugar onde você está, amado naquele lugar, e você passa a amar aquele lugar. Por isso que se a pessoa não for batizada no corpo de Cristo, que eles não passar pelo batismo do corpo, ela não ama a igreja. Ela não ama, é simplesmente um clube, onde ela vai dar o dinheiro dela, ela vai dizer o jeito que tem que ser feito, ela vai ficar com picuinhas, um monte de picuinhas, por quê? Porque não foi batizada no corpo, ela está em um clube social. Nada diferente, queridos, do que do que um clube de piscina, sabe? Eu quero a piscina em tal temperatura, porque eu estou pagando a minha mensalidade. Você está entendendo que é espiritual? E quando você entra, queridos, você é batizado no corpo, queridos, você se sente amado e ao mesmo tempo o amor de Deus enche o seu coração pelo corpo local, pela igreja local. É o batismo no corpo. Onde nos tornamos parte do corpo de Cristo, encontramos o nosso encaixe. Continuação do texto lá que a gente leu. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada. Você se encaixa no corpo local e você começa a cooperar com aquele corpo local. Você se sente parte do corpo, você se sente parte daquele lugar. Você não fica assim inseguro, você se sente amado, você busca servir, por quê? Porque você encontra a sua justa cooperação, você encontra a sua parte, você fala, cara, estou em casa. Consegue entender? Por isso, quando nós falamos de 5 ministérios, nós precisamos falar sobre o batismo no corpo. O próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O batismo no corpo, quer dizer, é algo extremamente importante, que precisa acontecer na vida do crente. Como que isso acontece, pastor? Se você está se sentindo fora, não se encaixa, você tem que orar, falar, Deus, me batiza no corpo local, me faz me encaixar, viver isso aqui, viver a intensidade do corpo local, viver a vida da igreja, viver a igreja, não um clube. A maioria diz, não vou falar nada. 70% das pessoas aí vive um clube. Acha que a igreja é um clube. É uma associação, sei lá. Mas não é o corpo místico de Cristo, sabe? Não é a manifestação do céu na terra, não é... e eu estou falando de igreja local. A igreja local, queridos, é a arma mais poderosa de Deus na terra. É o lugar onde as pessoas vão ser salvas, curadas, restauradas, transformadas. A igreja local, queridos, é a resposta de Deus para o mundo. Não é um clube, queridos, não é uma associação, é a resposta de Deus para o mundo.
pessoas, queridos, você acha que a pessoa que está aí, perdida, queridos, andando, vagando pela vida, queridos, rico, pobre, com dinheiro, sem dinheiro, você acha que ela precisa de mais educação, mais saúde? Isso é tudo supérfluo, queridos. A pessoa precisa de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Rico, pobre, preto, branco, precisa de Jesus. E aonde ela encontra Jesus, queridos? Na igreja local. No corpo de Cristo, onde ela se encaixa, onde ela vive. Por isso que a igreja, queridos, ela é a resposta de Deus para o mundo. Por isso que nós temos que ser batizados em amor, assim, os nossos olhos têm que se abrir, assim, a gente tem que amar a igreja, queridos. Pastor, tem dificuldade? É gente, queridos. Onde tiver gente, queridos, vai ter rolo. Mas não importa, queridos. Jesus escolheu o irmãozinho do teu lado, queridos. Não sei por que ele escolheu ele, mas escolheu, queridos. Ele vai fazer o quê? Aguenta, ama, cuida. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Eu até estava conversando com a Dai essa semana, e é justamente isso. No caso, algumas pessoas veem a igreja como um clube e não como um corpo. E é isso que, pelo menos, a gente vê como o que mais desgasta a liderança das igrejas, dos pastores, é você tratar com essas picuinhas, esses mimimi, que ficam porque tinha que ser assim, que tinha que ser. Você não foca em coisas para crescimento do reino, você tem que estar tratando o mimimi porque as pessoas veem a igreja como um clube, né? Ela quer falar o que tem que ser feito. Para agradar ela? Geralmente é para agradar ela, assim, não tem a ver com o bem-estar de todos. Ah, pastor, você está dizendo que ninguém pode dar opinião? Não é que não pode dar opinião. É que existem coisas muito maiores do que a nossa opinião. O cuidado das pessoas. E o que mais desgasta a liderança de uma igreja, queridos, eu já vi lideranças esgotadas, queridos, é quando as pessoas tratam a igreja como um clube. Se não me agradou, eu faço vida, não vou mais. Isso desgasta, cara. E daí, se não vir, assim, tem. Eu já quero ter algo no coração, queridos. Tem a porta ali. Queridos, não adianta querer segurar. Sabe por quê? Senão você vende um projeto para cuidar, para bajular pessoas. E queridos, se a gente tem um projeto, Deus deu algo no nosso coração, não tem como ficar bajulando pessoas, queridos. Você entende? Por quê? Não porque nós não amamos, porque o projeto está acima dessas coisas. Amém? Vamos lá. Entramos no primeiro dos ministérios. O ministério apostólico. Queridos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, levanta a mão. Pergunta, tá? Não é uma pregação, tá? É uma aula. Pode perguntar. Vai ajudar? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com perguntas. O ministério apostólico é para os nossos dias? Uma vez eu estava numa reunião em Paranavaí, tinha entrado um pastor na cidade, e o pastor estava fervendo dos pastores, queridos, brigando com o pastor, e nós tínhamos um conselho de pastores, e o cara atacava direto o pastor presidente, e massacrando o pastor presidente, queridos. O cara falava bem, fazia vídeo na rede social, atacava e falava mal, falava que o cara não sabia conduzir o conselho, e não sei o quê. Sabe, a gente até brincou no conselho dos pastores, levantou a mão, esse cara é tipo aqueles machos alfa que saem mijando nos cantos, tem que mostrar para ele que tem gente que mija nos cantos também, e não sei o quê, aqueles meio de pastor, um monte de pastor, tudo no bife lá, e o cara fervendo mesmo para derrubar o presidente de pastores, do núcleo de pastores, porque ele queria o cara. E daí ele veio um cara que era o pastor da igreja da Rua Azusa, o Fred Bell. Ele era o que estava cuidando da Rua Azusa. Todos lembram do fundamento da Rua Azusa, 1910, ali por ali, que
teve o avivamento da Rua Azusa, o despertar dos dons em línguas, o movimento pentecostal sai do avivamento da Rua Azusa, Deus é amor, Assembleia de Deus, sai tudo desse boom, desse fogo que acontece em Azusa. Esse fogo se espalha, queridos, um mover sobrenatural de Deus, sai de Azusa. E esse cara que estava cuidando da igreja da Azusa, ele veio ali, conversou com ele, e ele tinha uma igreja pequena, mas o Fred Bell ordenou ele apóstolo. E ele se dizia o apóstolo da cidade, porque tinha sido ordenado apóstolo da cidade. E daí ele escreveu um texto assim, bem assim, falando assim: eu nunca quis isso, mas Deus me escolheu. Sabe aquela falsa humildade, porque ele já estava mordido, já sabia o tipo da figura, né? E pastor, ele falando, apóstolo. E nós estávamos numa reunião, se levanta o presbiteriano lá e fala assim: apóstolo bom é apóstolo morto, isso não existe. E daí pronto, né? Acabou a reunião. E daí eu coloquei nessa frase que apóstolo bom é apóstolo morto. É verdade isso, queridos? Se eu disser que é e não é. É para vocês pensarem, né? Queridos, se você pega uma frase dessa, queridos, ela é verdade e ela não é verdade. Sabe por quê? Existem dois tipos de apóstolos, queridos. E isso a gente eu vou tentar esclarecer isso aqui para vocês, por isso que eu quero que vocês perguntem. Os que exercem o serviço apostólico, queridos, ele continua vigente. O ministério apostólico, o serviço apostólico na casa de Deus, como 5 ministérios, e a unção apostólica sobre a vida de determinadas pessoas, ela existe para o serviço apostólico. E existe, queridos, os apóstolos do... Quem são os apóstolos do Cordeiro, queridos? Apocalipse 21, 14. Falando da Nova Jerusalém. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do... Apóstolo bom é apóstolo morto. Só que o serviço apostólico dele continua. Os apóstolos do Cordeiro, queridos, foram 12 apóstolos. Aí que vocês entendem por que tanta briga para se discutir se Paulo era ou não era um dos apóstolos do... Lembra lá, Judas cai, se enforca. Na hora que ele se enforca, ele cai no chão, se esparrama suas tripas lá na terra que ele tinha comprado ali. Judas se mata. Começando em Atos ali, o que eles fazem? Eles vão tirar na sorte para quem vai ser o próximo apóstolo. E cai a sorte em Matias. Você só escutou uma vez o nome desse camarada, você não viu uma oração dele. Não tem nada na Bíblia escrito sobre ele. Nada. De repente, você vê um camarada chamado Saulo, que aparece em Atos 9. E esse cara escreve a maior parte do Novo Testamento. E ele mesmo fala em uma das suas cartas o quê? Como um filho tardio. Eu sou como um filho tardio que entra como um dos apóstolos do Cordeiro. Ele era da tribo de Benjamim. Lembra? Quem que era o 12º patriarca? Benjamim. O que acontece com Matias? Não fala nada. Esse cara querendo tirar sorte, para mim, ele foi no erro dos apóstolos. Eles não tinham sido batizados ainda com o Espírito Santo não tinha empoderado eles não entendiam muita coisa, eles falavam assim: vamos resolver do nosso jeito. Eles pensaram assim: não, André era um substituto daquele que morreu. Era um apóstolo substituto. Para mim, eles não captaram a minha mensagem, eles apressaram o processo. Escolhido por homens, não por Deus. E essa sorte tinha mais gente na sorte? Tinham 2. Porque eles falam, o princípio era assim: um que tenha andado conosco, então tinha que ser uns 70, 72, uns falam 70 ou 72, que andavam mais perto de Jesus e que estavam do começo ao fim. Daí tinha 2 ali que eles separaram e jogaram a sorte. E a sorte veio sobre ele. Só que, para finalizar assim, para ficar mais curto, assim, queridos, para mim,
o 12º é Paulo, ok? Então, existem 12 apóstolos do Cordeiro. E aqui que eu quero entrar em um assunto com vocês, queridos. Eu vou abordar algumas coisas assim, eu gostaria que vocês perguntassem, se ficar alguma dúvida. Não é esse mesmo. Apóstolos do Cordeiro. Queridos, existe uma doutrina que se chama, que ela diz que os dons espirituais eles cessaram nos apóstolos. Cessa, acaba. Só que essa doutrina, ela não é tão bem explicada e ela não é também tão bem entendida. Apesar de eu não concordar com ela, e eu vou explicar para vocês porquê, ela também não fala que os dons se cessam totalmente. Qual que é a ideia deles? Haviam 12 apóstolos, amém? Se você ler os textos onde Pedro manifestava cura, onde Paulo manifestava cura, dá a impressão do quê? Que os apóstolos detinham os dons. Lembra lá, Paulo está andando. Veio o cara falando, esses são os homens de Deus, esses são... Paulo repreende, na hora, o Espírito se manifesta, aquele Espírito imundo. Outra pessoa vem falar com Paulo se irrita com ele e fala o quê? Segue seus olhos. O que acontece? Segue os olhos. Sim ou não? Não parece que ele retinha o poder? Que ele poderia fazer e manifestar a hora que ele quisesse? Assim como quando Pedro está andando, a sua própria sombra é curada. A impressão que se dá, que alguns discutem, que os 12 apóstolos, eles detinham esse poder. E eles podiam liberar a hora que eles quisessem. Quando eles morrem, quando acaba o período apostólico, esse tipo de manifestação se cessa. Ok? É isso que eles falam. Que se cessa. Cessa-se nos apóstolos. Conseguiram entender? Mesmo eles crendo nesse pensamento, por exemplo, se um deles está doente, o que eles vão fazer? Vão orar por cura. Porque mesmo dizendo que cessou dessa maneira, eles creem que a cura continua. Ok? Conseguiram entender? É mais ou menos assim. O que nós cremos, queridos? O que eu creio? Os apóstolos tinham sim uma manifestação diferente. Agora, aqui que está a minha questão. Os apóstolos tinham essa manifestação diferente porque foram lhes dados, ou eles se consagravam muito mais do que eu e você? Não se manifesta mais tanta cura no nosso meio porque se cessou ou porque não há uma consagração da igreja? Imagine, pensa comigo, na mentalidade que nós somos igreja hoje no Brasil, se levanta alguém operando maravilhas, maravilhas é acima de cura. O cara não tem braço, ora o braço cresce. Maravilhas, o cara operando assim. Se levanta alguém no Brasil hoje, o que acontece com esse cara? O cara vai para a TV, abre milhares de igrejas. Você está me entendendo que às vezes o fluir não acontece por uma proteção de Deus, e não, eu entendo que não se cessou, mas não acontece porque nós não estamos consagrados nem preparados para isso. Tinha quebrado minha perna, Deus. Estava com a perna quebrada, cadeira de roda na igreja. Estava com cadeira de roda na igreja, entrou um monte de seminaristas. Eu tenho, assim, aleluia dos seminaristas. Eu ali, queridos, deitava ali, e eu vi que uma passou e bateu o olho assim. Eu falei, pronto, é hoje. Pegaram eu pela cadeira de roda e levaram na frente da igreja e daram. E eu ali, recebendo a oração, o Espírito Santo me falou assim, sabe por que as
curas não acontecem? Porque eles estão orando, esperando que você levante, para que o ministério deles cresça e eles fiquem conhecidos. Eles não estão preocupados com a igreja. Eles estão preocupados em fazer ministério, em serem conhecidos. Talvez ir no YouTube, na televisão, serem convidados para grandes congressos, serem grandes pregadores. Não estão muito preocupados, eles estão preocupados com a manifestação do povo. E é ali que eu comecei a pensar nisso. Queridos, no nosso meio, pessoas já foram curadas. A gente tem vários testemunhos de cura aqui no nosso meio. Só que é muito fácil ir no Instagram e começar a falar: acontece cura, acontece cura. Só que será que essa é isso? A cura é para isso? As manifestações são para isso? Para encher a igreja? Está conseguindo me entender? Conseguiram entender a diferença dos apóstolos do Cordeiro, daquilo que eles tinham, carregavam sobre eles? Serviço apostólico, para mim os dons continuam, só não se manifesta de forma mais poderosa porque a igreja não está pronta para isso hoje. Alguma pergunta? Mas não, eu tenho uma dúvida, talvez uma interpretação não. Mas quando fala dos apóstolos, eles tinham os dons. Mas quando Jesus enviou aqueles discípulos lá para curarem, para expulsarem demônios no caso, eles também tinham esses dons, eles seriam só os apóstolos. Não, sim. Assim, debaixo de uma palavra específica, eles iam e andavam e fizeram. Essa seria a palavra específica. Não seria assim, tipo, eu estou aqui, me irrito, fecha os seus olhos. Fecha o olho. É a impressão que dá, não é uma afirmação teológica. A maioria dos teólogos vão falar assim, a impressão que dá, a sensação que nós temos ao ler os textos é que eles poderiam manifestar quando eles quisessem. Entendeu? Isso poderia acontecer com a gente? Poderia. A gente pode começar a discutir, entendeu? Pensar, discutir. O Dom lá, ele falou assim que uma hora ele falou sobre a questão de se expor, mostrar. Ele falou, agora não lembro agora, ele falou até base bíblica, ele falou isso. De se mostrar essas curas, assim, digamos assim. O Rodrigo está perguntando aqui, o Tom Sampaio, um pastor lá, ele deu ele fez a seguinte afirmação. Existe um texto que fala assim: para que as suas boas obras sejam manifestas, e todos orem e glorifiquem ao Pai. Então seria uma base bíblica para, por exemplo, você orar, a pessoa ser curada, você filmar e espalhar. Para que a sua obra seja manifesta, para que Deus seja glorificado em cima da cura. A questão daí não é se você filma ou não filma, é a intenção do teu coração. Eu estou filmando para que Deus seja glorificado, ou eu estou filmando para que eu tenha um ministério grande, para que eu seja conhecido, para que eu me torne um guru? Já viu? Eu já vi muito disso, queridos. Às vezes a pessoa flui na palavra de conhecimento, ela se torna um guru. As pessoas estão com dúvida, vão fazer o quê? Vamos lá para aquela tiazinha lá que ora, ela vai dar revelação da nossa vida. E a pessoa se sente bem com aquilo. Ela quer aquilo, entendeu? E daí para mim é a parte da dominação do povo. As pessoas dependem da minha oração. Mas aí o Jesus Paulo, mesmo com o espinho na carne, ele curava o Pai. Então, é essa impressão que dá. Parece que eles detinham o dom. Assim, o dom se manifestava fluido neles. Assim, se eles orassem, ia acontecer, entendeu? Mas é a ideia que dá. Mas o espinho na carne de Paulo era para que o poder não subisse para a cabeça. Se não tivesse, ele ia se orgulhar. Ele mesmo fala. E é esse que é o lance, entendeu? Por que não... pastor, se vocês acreditam, nós acreditamos que existe cura, se vocês acreditam, por que não acontece tanta cura? Simples, porque a igreja não está preparada, não, está sendo preparada
para aquilo que vai acontecer. Eu creio que é um nível de maturidade muito alto para não subir para a cabeça da pessoa e ressuscitar 2 mortos. E o cara tem que ser muito maduro. Hoje o músico coloca uma música no YouTube, faz 1 milhão de views, pronto, acha que é Jesus na terra. Já está dando a dedo, está falando como tem que ser estudo teológico, está dizendo como que a igreja tem que andar, como que não tem. Um homem que vem à mente assim, pastor Reinhard Bonk, né? Um dos testemunhos dele lá, quando ele montou a tenda, deu um vento e levou a tenda. E voaram pedaços dessa tenda, né? Por quilômetros. E as pessoas vieram procurar da onde veio, porque houve cura através desse pedaço dele. Ou seja, havia uma unção, um poder sobrenatural, porém não era do homem, como os apóstolos, né? Era claro que era de Deus, né? Digamos assim, era algo maior do que a gente pode imaginar. É que daí você olha o coração do Reinhard Bonk, né? Quem conheceu ele, o cara assim, poderia viver uma vida super boa e estava lá na África fazendo missão, entregando a vida para... Não sei se vocês já viram vídeos dele, tem cultos dele que 100 mil, 200 mil pessoas aceitam Jesus. Tem culto dele na Nigéria com 2 milhões de pessoas. Gente sendo curada assim. O Arno Paulo estava num culto dele, na África, disse que ele estava parado assim, e daí o Reinhard Bonk era um alemãozão assim, né? Ele falava, Deus, glória a Deus! Daí era um mar de gente assim, glória a Deus! Só que no linguajar, o Arno disse que tremia assim, por dentro do grito do povo. Imagina isso, 1 milhão de pessoas gritando assim. Era um mar de gente. Cura, milagre, gente sendo ressuscitada. Consegue entender que é o coração e o nível de consagração? Pode acontecer com o nosso lado? Pode. A questão é o tanto que nós temos nos consagrar. E o porquê que a gente quer aquilo, né? O interessante é que Estevão também tinha esse poder, né? Ele foi escolhido diácono e ele tinha o poder. Sim, manifestava poder. Essa é uma argumentação que não estava só sobre os apóstolos. Por isso que eu estava... É um pensamento, né? Aí a gente vai construindo outros e outros, ok? Um pensamento é esse. Só que Estevão era fora da curva. Você vê outros também fluindo. Você vê as filhas de um homem que tinha 5 filhas que profetizavam. Então fluía também os dons sobre elas. E só uma questão, pastor. Normalmente igrejas que creem nessa visão de que os dons cessaram são as igrejas mais da catafática, é isso? Que são mais sistemáticas. São quem pensam nesse geralmente vão ser essas. Porque daí foge do controle disso. Uma vez eu perguntei para o pastor, por que os dons cessaram? Não, isso era só para os apóstolos. E cortou ali a conversa. Geralmente vai ser um corte, vai ser seco, assim. Só que assim, por exemplo, existem pessoas de igrejas que acreditam que os dons cessaram e foram curadas de câncer. Pastores de alto nível deles, assim. Daí a gente cai no lance da experiência. Queridos, contra fatos não há argumentos. Eu não acredito, as pessoas já chegaram para mim, eu não acredito no batismo do Espírito Santo. Você pode não acreditar, mas o que eu experimentei mudou a minha vida. Eu não consigo te passar a minha experiência, mas eu posso testemunhar sobre ela. Jonathan Edwards falava assim, eu posso ficar filosofando o gosto do mel, o sabor do mel, o doce do mel. Só que você só vai experimentar, você só vai conhecer quando você experimentar. E ele era um puritano, eu acho que ele era um puritano. Ele era bem... Só que os cultos dele, as pessoas caíam no chão. Então, isso em 1700. Se fosse só para os apóstolos, a palavra de Jesus, quando diz que farão os mesmos feitos que eu, ainda maiores, seria para não cessar. Para mim, não. Simplesmente esse versículo confirma isso aí. Exato. É por isso que eu estou falando, a gente está estudando, por isso que a gente tem que falar um pouquinho de cada, só para vocês irem entendendo. Entendeu? Então, assim, também
vamos supor, por exemplo, o Valdomiro, que é um pastor que no começo na carreira dele como pessoa, depois ele entrou na mídia e cresceu, então praticamente, digamos assim, Deus segurou o dom dele. O dom é irrevogável. Se a pessoa fluir no dom, o dom para mim é irrevogável. A minha leitura do Valdomiro, eu vou, não pode ser isso aqui na internet, eu não compartilhei o link que eu vou passar para vocês, por favor, tá? Quero roubo. Mas a minha leitura do Valdomiro é que ele era um evangelista. Ele é um evangelista, ele não é um apóstolo. Ele tem todas as características de um evangelista. Ele fala como evangelista, a teologia dele é simples como a de um evangelista, e ele flui nos dons. Quer ver um negócio? Se no começo, antes dele, não sei se ele se corrompeu, não sei se ele deixou de ser crente, não conheço o coração dele, não tenho proximidade dele, mas olhando de longe, até no começo, imagine se no começo um homem desse falasse assim, ó, eu vou lá para Palmeira, reúnam as igrejas, eu vou fazer uma cruzada evangelística, eu vou orar e os doentes vão ser curados. Depois que eles forem curados, as pessoas que forem ganhas, a gente espalha elas para as igrejas locais por darem dele. Se ele pensasse como um evangelista, ele viesse para Palmeira, fizesse isso, entregasse aqueles que foram ganhos para as igrejas locais, fosse para Ponta Grossa, fosse, entendeu? Fazendo um mover de um evangelista, assim como o Billy Graham fez, o que esse cara seria hoje no Brasil? O que os lugares que ele passou a seguir? Porque o grande problema do evangelista é isso, que ele vai ganhar as pessoas, mas se ele não tiver a estrutura dos 5 ministérios, ele vai ter que inventar uma coisa nova para trazer as pessoas para o culto. Não vem para cá aqui, agora é o lenço, não, agora é isso, agora é aquilo, agora é isso, agora é aquilo. Por quê? Porque não tem pastoreio, porque não tem ensino, porque não tem o profético direcionando e não tem o apostólico enviando as pessoas. Daí as pessoas sempre vão estar dependentes do evangelista, sempre vai precisar de uma oração a mais, de uma imposição de mãos a mais, vai precisar de um ensino a mais. Agora, se ele fizesse o trabalho de um evangelista, e ele fosse para os lugares, fluísse daquilo que ele flui e distribuísse para as igrejas locais cuidar, só que daí a ideia é, vamos construir um império. Esse que é o problema. E as pessoas focam em construir um império. Vamos construir um império. O eu. Que daí é o meu jeito. Eu dificilmente assisto ele. Um dia eu estava vendo ele. Eu orei pelo fulano de tal e ele foi curado. Está aí ele dizendo assim: eu orei. Sim. Se ele dissesse, Deus me usou para. Aí que eu falo, o evangelista é o que depois a gente vai ver sobre a característica de cada um. O evangelista é o que fala mais heresia. Porque ele não está preocupado. O evangelista, na cabeça dele, ele não está preocupado se a pessoa vai ganhar, se vai pastorear ou não. Ele está preocupado se a pessoa salva ou não salva. Se a pessoa salva, ele nem quer falar com o cara que é salvo. Você já tem Jesus, não precisa, já vai para outro. Mas essa é a minha leitura, entendeu? Não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado, mas a minha leitura é que o ministério dele seria muito mais proveitoso para a nação brasileira se ele fosse um cara dessa maneira. Okay? Vamos lá, serviço apostólico. Agora falamos do apóstolo Cordeiro, agora vamos ao serviço apostólico. Paulo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, você vai ver que ele vai estar falando do apostolado dele, das lutas dele, de tanta coisa que ele passou, das tribulações, de tudo que ele fez, e daí ele vai chegar no versículo 12, ele vai falar assim: mas o que faço, isso continuo a fazer, para não dar oportunidades àqueles a quem buscam como objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos. Queridos, pensa comigo, se Paulo estava combatendo falsos apóstolos, é porque existiam apóstolos verdadeiros. Sim ou não? Se fosse só os 12 apóstolos, a questão já estaria fechada. Você consegue entender a lógica? Se ele está combatendo falsos apóstolos, é porque haveriam mais apóstolos verdadeiros. Obreiros fraudulentos disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Por quê? Porque o serviço apostólico funcionava na igreja primitiva. Vamos lá.
Conheço Apocalipse capítulo 2, versículo 2, mais um. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e depois aprova os que se declararam apóstolos. Se pôs a prova aqueles que se declararam apóstolos e não eram, queridos, é porque existiam outros apóstolos. É pela dedução, pela lógica, ok? E não são. E descobriu que são religiosos. Por quê? Porque o serviço apostólico, queridos, ele continuava. Os 12 apóstolos do Cordeiro, queridos, são os 12 apóstolos do Cordeiro, vão estar lá escrito, o nome deles está lá, está tudo certo, eles estão lá. Na minha leitura, eles são metade dos 24 anciões, você pode discordar, tudo ok. Para mim são 12 patriarcas, 12 apóstolos, 24 anciões, podemos discutir aqui, você não precisa concordar comigo, mas para mim é uma dedução bem simples. Aqueles 24 anciões que aparecem lá no céu lá, são os 24, são os 12 apóstolos com os 12 patriarcas sentados numa posição de governo, Deus. Simples assim. E eles entregam a sua coroa a Jesus. Ok? Mas são 12 apóstolos do Cordeiro, amém? São especiais, são diferentes. Mas o serviço apostólico, ele continua. Quando falamos de apostolado, isso que nós precisamos deixar claro. Quando falamos de apostolado na nossa igreja local, para nós, apostolado é o serviço apostólico. Se chegarem e falarem, quando eu saio pregar, às vezes vão falar, o apóstolo Saulo, ou vão me chamar de apóstolo Guideu. Não achem que é um título, é por causa do serviço apostólico. Tudo bem? Tudo claro? Serviço, porque isso aqui virou um título na igreja brasileira, Deus. E daí tem profeta se chamando de apóstolo, tem pastor se chamando de apóstolo, porque na cabeça da maioria se tornou um título. Quando foram nos ordenar no ministério apostólico, queridos, o pastor Arno falou com um pastor amigo nosso, ele falou assim, não estraga o menino, vai subir para a cabeça dele. O Arno falou, mas por que não é um título? É simplesmente um serviço. Ok? Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 20. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Preste atenção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Jesus é a pedra angular, queridos. Vem o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é a função do serviço apostólico? Suportar o crescimento do corpo de Cristo. Ele não está em cima, ele está em baixo. Suportando o crescimento do corpo de Cristo. Vamos trazer para a igreja local. Qual é a função do apostolado? Servir a todos. Está embaixo, suportando o crescimento de todos da igreja. Consegue entender? Tem a ver com o título? Tem a ver com o serviço, o fundamento. Olha que interessante. Paulo, um apóstolo, ok? Vocês já estão fartos? Já são ricos? Paulo estava bravo com os coríntios. Chegaram a reinar em nós? Sim, quem dera que vocês fossem? Quando eu falo que nós somos reis e sacerdotes, até Paulo estava falando assim, vocês precisam crescer para quê? Para vocês se tornarem reis. As pessoas às vezes se escandalizam. Que história é essa de reis e sacerdotes? Está aqui, reis. Quem me dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Olha que interessante. Nós somos loucos por causa da causa de Cristo. E vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Ele está falando dele como apóstolo. Em viagens, muitas vezes, agora 2 Coríntios, vou voltar aqui. O que ele está falando aqui, queridos?
E parece que para ele, Deus colocou os apóstolos por últimos. Por isso que para mim não é título. Por isso que para mim não é algo de honra, que a pessoa fala assim, eu sou apóstolo, me chamo de apóstolo. Queridos, não tem nada a ver com isso. Parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. E se você pensar na construção, foi em último mesmo. Lá como fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde todo o peso da estrutura da igreja é colocado nas suas costas. E é um crescimento em cima daquilo. Quem que mais deveria trabalhar, queridos, na igreja local é o ministério apostólico? Porque ele vai servindo os outros ministérios para que os outros funcionem. Consegue entender? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e 28. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Não, Deus, existem falsos irmãos. Esse aqui é traia, é traia mesmo. Em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Olha isso aqui. Além das coisas externas, sobre os apóstolos, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as. Por que pesava sobre ele? Porque ele era o apóstolo. Porque ele implantava a igreja, trazia o fundamento, trazia a correção, cuidado, e pesava sobre ele o quê? A preocupação com todas as. Não tem a ver com o título, tem a ver com o serviço. O ministério, o serviço apostólico é para hoje? Fala amém, tem que te convencer nessa primeira parte. Até aqui alguma pergunta? Eu quero te convencer que o serviço apostólico continua. Em uma comunidade, são mais apóstolos? Claro. Não é. Os 5 ministérios não são 5 pessoas, são 5 nuvens. Imagine você olhando de cima, assim, ó, a nossa igreja local, e cada ovelhinha sentada no seu lugar. E as nuvens ali dos pastores, dos evangelistas, entendeu? No nosso meio, com certeza, vão ter profetas, vão ter evangelistas, vão ter mestres, vão ter pastores e com certeza vão ter apóstolos. E nas outras igrejas, eles acham que apóstolo é um título. O que é o título? Por que eles querem isso? Porque a mentalidade é de construir um império. O apóstolo seria o que manda em todos e que usufrui dos benefícios da igreja. E daí não é o que serve, é o que manda. É o que manda. A pirâmide é invertida. A nossa pirâmide é invertida. Não poderia até não ser invertida. A gente pode até pensar no desenho de pirâmide assim, ó. Só que a base aqui, ó, é dos apóstolos e dos profetas que sustentam assim. Eu gosto do desenho da pirâmide assim, e daí os apóstolos ficam aqui na ponta, entendeu? Só que o fundamento sempre é maior do que a parte de cima, né? Na lógica, né? O pastor tem um ditado: veja bem isso ali, se não define um pai. É um pai. Uhum. Ele é o pai que criou as igrejas, são os filhos, que ele se preocupa com eles. Aí que é o lance da paternidade saudável na igreja. Tem gente que se fala de paternidade espiritual pura. Paternidade não existe, paternidade não existe. Paternidade não existe. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Paulo se refere a Timóteo como seu próprio filho, ele está falando assim, ó, eu, Paulo, eu cuido de você como um filho. Só que o que tem de se falar de paternidade espiritual no Brasil? Você